Ora viva, caro ouvinte, são 8h08. Bom dia, si que se junta a nós nesta manhã de segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Está com a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. Em aproximadamente uma hora, a análise dos principais temas que marcaram a semana. Também o positivo e o negativo da semana e uma sugestão de leitura. A previsão do tempo em Luândia neste momento de 20 graus de temperatura máxima. Lembro que esta edição passa em reposição esta noite de segunda-feira. Vamos à análise dos principais temas que marcaram a semana, hoje com o comentador Carlos Veiga, jurista e jornalista, a quem damos inicialmente as boas-vindas. Bom dia, João, bom dia, ouvintes, bom dia, direção da rádio, bom dia, o Dr. Alexandre Sebastião André, que nos está a acompanhar hoje, disse-nos que nos iria remeter nos iria ter só na próxima semana. Muito obrigado pela consideração, não é, João? Mas, João, quero dizer-te bem-vindo, bom regresso das férias, João Pereira Gonçalves. É um regalo estar a trabalhar consigo. Eu, muito honestamente, me sinto bem. Me sinto bem como com todos, todavia. João, há uma particularidade. Você é Pereira Gonçalves, eu sou Veiga. Há qualquer coisa que nos aproxima. Muito bem, o sentimento é recíproco. Naturalmente estamos de volta depois de alguns dias de férias merecidas aqui na Rádio Correio da Quianda. Também muito para adiantar que o Dr. Alexandre Sebastião André encontra-se incomodado, não está bem de saúde e então não vai estar presente hoje aqui no Revista de Imprensa. Vamos então começar com o Correio da Quianda. Combustíveis. Executivo admite dificuldades no abastecimento em Angola. O Correio da Quianda destaca as dificuldades registadas no abastecimento de combustível no país. O tema ganha maior relevância num contexto em que Angola continua a depender da importação de produtos refinados, com impacto nos custos do Estado e na vida dos cidadãos. Os comentários e a análise nesta manhã da segunda-feira são do jurista e político Carlos Veiga. O facto de estarmos a depender da importação de produtos refinados constitui o bolsilhos da questão, a grande preocupação entre nós. Estamos a trabalhar no sentido de podermos ter a refinação do petróleo e, consequentemente, seus produtos. Não vamos deixar de importar determinados produtos que inerem, digamos que, a produção de petróleo no nosso país. É assim que se estabelece a mercantilidade do petróleo ou de qualquer negócio. Convenhamos que o segredo é receber, mas também vender, ou vender, mas também comprar. Ora, nós pensávamos que por esta altura estaríamos no fundo a ter o nosso bónus na produtividade do petróleo cada vez mais em alta, mas convenhamos que ainda estamos a refrescar ou a retemperar, ou ainda estamos a depender de algumas condicionantes no quesito produção de petróleo. Ora, não deixamos de ser um país produtor de petróleo, um país como tal rico no que tange a esta commodity, mas convenhamos que precisamos de apressar, terem atenção algumas questões para que, de facto,
dependamos só de nós, né? Não basta não basta continuarmos a depender, digamos que, de outros fatores e agentes exógenos que estão, digamos que, no nosso mercado e que nos permitem ser o que somos, né? Enquanto exploradores do petróleo, temos que começar a ter uma economia petrolífera mais endógena, né? Mais por dentro, que dependa de facto não só, digamos que, do fator humano ou do fator humano ou dos recursos humanos, mas precisamos de criar as próprias riquezas, os tais produtos de refinação de petróleo. Ora, como sabemos, o que temos é o petróleo bruto, mas precisamos de ter a refinação. Zaire, Soio, já tem um petróleo mais refinado do ponto de vista natural, mas quem olha para a bacia que está concentrada na zona de Cabinda, por exemplo, sabe-se que o petróleo ali é bruto e não se pode fazer tudo, nem muito, com o petróleo bruto, conquanto há fatores condicionantes, fatores de produção que precisam de ser tidos ou encarados para, no fundo, começarmos a depender de nós mesmos. Portanto, é importante que consigamos manter, digamos que, a refinação, com esta refinação que temos em Cabinda, também no Zaire, e fala-se de Benguela, o que, de facto, todo mundo estará a questionar é que as zonas, João, onde existe a produção de petróleo, aí queixa-se mais do produto refinado, ou seja, há dificuldades de se ter combustível, por exemplo, em determinadas zonas do país. Ora, até que ponto, Carlos Veiga, a guerra no Médio Oriente tem a ver com esta situação? A questão, de facto, tem muito a ver, é uma questão global, naturalmente, que se por um lado a guerra no Médio Oriente de facto cria algumas condicionantes, dado, digamos que, a questão de natureza global que se questiona, de que se faz contas no mercado do petróleo, convenhamos que também sempre recebemos ou sabemos de informações de que a situação beneficia. Porquê? Porque enquanto a zona do Médio Oriente estiver a ser afetada, concentram-se as atenções, por exemplo, para Angola, Nigéria e outros pontos do mundo. Ora, temos recebido também informações de que temos subido, de que temos estado a subir no gráfico em sede do mercado petrolífero. Nós não estamos a vender o petróleo a menos de $100, pelo que todos nós sabemos. O que está a acontecer, no fundo, é uma questão operacional, mas que precisa de, mais cedo quanto possível, ser equacionada. Do Correio da Quianda, vamos saltar para o jornal A Expansão, que traz aqui um tema relacionado. Angola gasta mais 499 mil milhões de kwanzas com combustíveis refinados. O Expansão revela que o país desembolsou mais de 499 mil milhões de kwanzas na compra de combustíveis refinados no primeiro semestre de 2026, comparativamente ao mesmo período de 2025. O dado contrasta com o benefício efetivo para o Estado, resultante do aumento das exportações de petróleo, estimado em cerca de 203 mil milhões de kwanzas. Carlos Veiga. Há, de facto, um aumento da produção de petróleo, mas temos tais dificuldades de propriamente que vimos falando, que é de produtos que nós recorremos para efeito de refinação, não é? Parece um paradoxo, mas é o que está a acontecer. Nós estamos a conseguir, de facto,
ter, digamos que, vantagens decorrentes desta riqueza. O petróleo, de facto, continua a ser a principal moeda para efeitos de receitas do Orçamento Geral do Estado no nosso país, o que significa que podemos fazer muito mais. Fazer muito mais significa que nós devemos começar a viver do que temos, né, da nossa economia produtiva, o que temos da nossa economia de serviços, sendo certo de que temos que trabalhar mais na economia dos serviços, mas convenhamos que é mistério reconhecermos que dependemos mesmo quase que somente da produção. E que é produção? Do petróleo. Gostaríamos que isto ocorresse relativamente a diamantes, ocorresse relativamente à própria agricultura. Temos um terreno fértil do ponto de vista agrícola e convenhamos que só com base, digamos que nestes elementos todos, não olhando só para o petróleo, é que podemos equilibrar, digamos que, a balança da nossa economia, não é? Pensamos que, independentemente de tudo, temos que trabalhar e deixar de depender, digamos que, de elementos externos que condicionam in toto. In toto significa em todo o plano, se quisermos, a produtividade do petróleo. Angola tem, de facto, a produção de petróleo em grande plano. Angola conta, de facto, com o histórico que é ter bastante petróleo no mar, né? Também na terra, convenhamos, mas temos que trabalhar bastante os elementos que compõem a refinação de petróleo. Nós precisamos de refinar o nosso petróleo. Por isso é que até o ano passado conseguimos inaugurar as refinarias. O próprio Presidente da República esteve em Cabinda, onde inaugurou a refinaria, que está a trabalhar em parte. Agora, precisa de trabalhar na sua totalidade para, no fundo, deixarmos de depender em termos de alguns quesitos e termos uma produção plena. Continuamos com a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda, nesta manhã de segunda-feira, 10 de agosto. Avançamos agora para o jornal O País. Mochico admite a circulação comunitária da Mpox, ou varíola dos macacos. Sem Cabinda temos, portanto... Exatamente, as autoridades sanitárias do Mochico admitem a existência de circulação comunitária da varíola dos macacos na província. Até o momento foram confirmados laboratorialmente 10 casos, situação que aumenta a necessidade de vigilância epidemiológica e de reforço das medidas de prevenção. Esta questão epidemiológica já é uma constante no nosso país, justamente por causa da malha florestal que temos ao nível da zona equatoriana, se quisermos, e nós convenhamos que partilhamos uma fronteira grande com a República Democrática do Congo, que é constantemente assolada por esta epidemiologia, não é? Convenhamos que se nós, ao nível do nosso país, já temos a partilhar estes casos com notícias que advêm permanentemente da província mais ao norte do país, ora, a zona leste, onde também se estende a divisão fronteiriça com o Congo, teríamos que, de facto, experimentar estas notícias. Esta é uma grande preocupação, mas que está a ser remida em função de todos os esforços que têm estado a ser feitos, não é? Há uma experiência que se pode partilhar ao nível com os entes da autoridade ao nível da província de Cabinda. Pensamos nós que a zona leste pode fazê-lo, portanto o Mochico Leste pode fazê-lo, olhar no modus como
em Cabinda se tem estado, digamos que, a combater esta epidemiologia. Pensamos nós que são casos que estão a ser registados, mas que precisam de ser, digamos que, atacados com maior incidência ou vigor que se imponha. Regressamos ao jornal A Expansão. Reservas internacionais de Angola caem em 5% e fixam-se em 15,1 mil milhões de dólares. Escreve o jornal Expansão. As reservas internacionais sob gestão do Banco Nacional de Angola recuaram para 15,1 mil milhões de dólares em junho, uma redução de cerca de 822 milhões de dólares face a dezembro de 2025. A evolução das reservas é um indicador importante para avaliar a capacidade financeira do país e a estabilidade cambial. Se não temos reservas internacionais, ou se isto continuar a baixar, obviamente que vamos ter poucas receitas para podermos operar despesas, não é? Ao nível, portanto, do próprio orçamento, do nosso orçamento. Portanto, as reservas internacionais líquidas ou as reservas internacionais dentro do Banco Nacional de Angola é que revelam que capacidade temos para continuarmos a exportar. Ora, só podemos continuarmos a importar aquilo que precisamos. Ora, só podemos importar se tivermos receitas, se tivermos dinheiro, se tivermos capacidade, digamos que, de resposta. Neste caso, se tivermos receitas. Ora, essas receitas traduzem-se claramente nas reservas. Mas temos estado a analisar que, para termos reservas, devemos começar a produzir mais. E em instantes estivemos a analisar a questão que tem que ver com, digamos que, a baixa que, no fundo, estamos a encarar no mercado do petróleo, justamente por causa destes meios de refinação do petróleo. Ora, se nós não tivermos, digamos que, o superávit no setor que nos confere o pulmão da nossa economia, obviamente que não vamos ter dinheiros, né? Dinheiros, estas reservas com que podemos, no fundo, efetuar ou realizar as despesas. Ou seja, é bom mesmo que consigamos conter e aumentar as chamadas reservas internacionais, conquanto estas são as receitas, e se nós tivermos as receitas bem dimensionadas, mais receitas, obviamente que vamos equilibrar a nossa capacidade orçamental, portanto, ou equilibrar. E o equilíbrio, por norma, ocorre sempre que as receitas no amplo campo da análise orçamental sejam mais do que as despesas, ou seja, mas é assim que se tecem as coisas na economia. Nem sempre, ou seja, na economia é preciso contar com uma espécie de aflição de receitas, mas também aflição das despesas, e depois convenhamos que o importante é que tenhamos capacidade do aforro, capacidade de oxigenação, digamos que em termos de receitas, para cobrirmos as despesas cíclicas que se imponham. 8h27. Esta é a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. Vamos ao novo jornal, a seguir a uma curta pausa. Até já. Rádio Correio da Quianda.
Publicidade. Saúde em sintonia. Em sintonia. Informação. Prevenção. Dicas dos especialistas. E conselhos para uma vida mais saudável. Porque viver melhor começa com boas escolhas. Saúde em sintonia. Em sintonia. Todas as terças e quintas-feiras, às 11 horas. E aos sábados, às 9. Saúde e sintonia. Com Áurea de Carvalho, a sua médica de família. Informação e bem-estar aqui na Rádio Correio da Quianda. Mansilidade Correio da Quianda. Tardes da Quianda. As tardes ganham nova vida na frequência que te entende. Podem começar a suculentar. É hora de curtir a vida com boa música, informação, cultura e aquele toque especial da nossa terra. De segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Bem-vindo ao Tardes da Quianda. Tardes da Quianda. Here we go. Sob o lema Juventude Angolana, mais patriótica e disciplinada, rumo ao desenvolvimento sustentável. O Conselho Nacional da Juventude realiza de junho a novembro de 2026 a 8ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos em todo o território nacional. A juventude irá escolher novas lideranças nos bairros, nas 378 comunas, nos 326 municípios, nas 21 províncias e a nível nacional. Participe! Conselho Nacional da Juventude. Juventude Angolana, mais patriótica e disciplinada, rumo ao desenvolvimento sustentável. Rádio Correio da Quianda. Agora 8 horas e 30 minutos. Manhã da segunda-feira, 10 de agosto, a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda está de volta. Lembramos que esta edição passa em reposição esta noite de segunda-feira. E agora sim, o novo jornal. O nosso analista hoje é o jurista e também jornalista Carlos Veiga. Traz o novo jornal. Polícia e Banco Nacional de Angola juntam forças contra mercado informal de divisas. As autoridades estão a preparar novas medidas para combater a venda informal de divisas e outras atividades financeiras ilícitas. Polícia e Banco Nacional de Angola pretendem reforçar a atuação conjunta, sobretudo no cumprimento das normas que regulam o sistema financeiro nacional. Carlos Veiga. De facto, é uma grande preocupação a questão da divisa no mercado informal, mas quid juris, o que fazer diante de uma situação destas? Quem leva mesmo divisas para o mercado informal são o pessoal que opera nos distintos bancos, porque aquelas senhoras que andam no mercado informal com divisa à rua não teriam, digamos que, fontes de aquisição para o efeito. É muito dinheiro fora do mercado da formalidade, que já não temos, se quisermos, as casas de câmbio, digamos que oficializados. Não sei qual é o mecanismo que atualmente está a operar no setor cambial, mas como consequência, obviamente, que vamos ter que encarar estas senhoras que, no fundo, a dado tempo é que ajudam a resolver determinados problemas, não é verdade? É preciso, de facto, discutirmos bastante essa questão de, por exemplo, irmos buscar, de facto, as pessoas que permitem a que o dinheiro saia do setor bancário, dos bancos,
para a rua, ou para as pessoas que, no fundo, já operam muito tempo neste mercado, não é? Não estamos a atuar contra pessoas, nem temos qualquer coisa contra isso, mas convenhamos que o nosso mercado tem que organizar-se, tem que trabalhar de acordo com os eixos que se exigem, sendo certo de que se cairmos e permitirmos bastante a informalidade da nossa economia, né? Ou do nosso mercado cambial, obviamente que perderemos o controlo das cifras que se exigem, não é? Quando as pessoas precisam, por exemplo, de viajar, têm que recorrer, digamos que, às divisas. E essas divisas têm que ser, digamos que, achadas no banco e não na rua. Por quê? Porque há qualquer coisa como que de desvio ou qualquer coisa que às tantas não vai satisfazer, digamos que, os objetivos da própria economia referente ao mercado cambial. É preciso sermos mais formalistas neste sentido. Sim, mas por que só agora esta junção de forças? Não percebi. Por que é que acontece só agora esta junção de forças? Pois, é porque, no fundo, muito obrigado pela questão, uma questão muito pertinente, é porque, no fundo, estamos a ressentir, é porque, no fundo, qualquer coisa do ponto de vista do mercado está a escapar-se em matéria do controlo. Ora, convenhamos que, e agora é preciso que este mecanismo seja, na realidade, muito bem cuidado. É preciso que o SIC, que acabou por abarcar a polícia económica, atue de acordo com os marcos atuais, né? É preciso ter uma certa, digamos que, preparação para esta nova conjuntura que o SIC vai ter, porque praticamente o SIC foi desativado, digamos que, neste setor. Estamos a falar, neste setor, convenhamos, estamos a falar da polícia económica, né? Que já não é aquele ente como tal que operava e sabia como fazer. Hoje, se tivermos que falar da polícia no âmbito desta problemática, digamos que deveremos falar com novos métodos, devem-se calcionar novos métodos, novas atuações, conquanto, na minha perspectiva, a polícia económica tinha um modus operandi próprio daquela conjuntura, e o SIC tem outro, certamente, modus operandi, porque terá ido mais para outros campos de operacionalidade, não é verdade? Banco Nacional de Angola é que tem que, no fundo, apresentar os caminhos sobre os quais o SIC vai trabalhar, sob pena de encontrarmos alguns percalços, algumas questões menos esperadas no tal mercado informal. Quando o SIC tiver que ir atuar, precisa de fazê-lo com método e também com pedagogia. Continuamos com o Novo Jornal. Governo cria nova Secretaria de Estado para Gestão de Ativos e Concessões Turísticas. É o que traz o Novo Jornal. O presidente João Lourenço criou uma nova Secretaria de Estado dedicada à gestão de ativos e concessões turísticas e nomeou Josmar Euclides João Afonso para dirigir o órgão. A medida surge numa altura em que o Executivo procura dinamizar o turismo e melhorar a gestão dos ativos públicos ligados ao setor. Quando falamos da diversificação da nossa economia, temos que olhar para estes fatores todos, né? Falava eu na economia de serviço. Nós, em Angola, dependemos muito da economia de recursos, né? Por causa das riquezas que temos, no fundo, é que nos permite, graças a Deus, viver. Agora,
temos que olhar no amplo campo do desenvolvimento da diversificação da economia que consignamos a componente economia de serviços. Tudo quanto está-se a fazer relativamente a ao surgimento, se quisermos, de novos segmentos do departamento, de um dado departamento ministerial dentro do Ministério do Turismo, não é senão, digamos que depois de o Ministro do Turismo ter constatado algumas convergências e também, se quisermos, algumas divergências, apresentado o estudo e levado ao Presidente da República, obviamente estou a falar do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, obviamente que o Presidente sensibilizou-se e entendeu que devia, de facto, criar um determinado órgão ao nível do Estado. Mas há pessoas que estão a dizer, mas estamos a engordar bastante a estrutura do Estado. Não. Quando convém fazê-lo, há que fazer. Isso depende das circunstâncias. E quando se entender que deveremos emagrecer, e depois de alcançarmos os objetivos, quando entendermos que deveremos emagrecer a estruturação do Estado, vamos fazê-lo. Isto é assim. Ainda que tenhamos de ter, sabe-se lá quantas secretarias, né? Ao nível, portanto, do Executivo. Ora, e no caso em apreço, estamos a falar de captação ou de gestão de ativos públicos que se impõem dentro do turismo. Ora, é preciso, no fundo, identificarmos estes ativos, gerirmos estes ativos para conferirmos, digamos que, receitas ao Estado. Ora, os outros países vivem de turismo, mas um turismo organizado. Angola identificou esta componente agora, está a densificar, está a trabalhar nesse sentido agora. Pensamos nós que, eventualmente, o que pretende é atingir aquilo que os outros países têm estado a atingir. Não há país tão rico e não seria, digamos que, possível encararmos um país tão rico com uma diversificação em termos de paisagística que tem, com um ramal, digamos que, ecológico, com todas as condições que, de facto, nós oferecemos, com Okavango, Zambeze, florestas do Mayombes, com estas caminhadas todas que podemos encarar ao sairmos de Luanda para Kwanza Sul, Benguela, portanto, Wambo, etc, e não fazermos nada. Ou seja, temos que tornar este poder natural que temos num ativo e gerirmos este ativo, levarmos dinheiro a favor, digamos que, dos nossos objetivos macroeconómicos. Pensamos nós que o Dr. Márcio Daniel tem sido muito dinâmico, sendo certo que por via disso é que identificou a necessidade de olharmos para a melhoria da gestão dos ativos públicos no setor do turismo, né? Deixemos de dizer que temos uma estrutura, digamos que estadual muito gorda e que devemos emagrecer. Ora, quando for mister ou necessário emagrecer, vamos emagrecer. Conquanto há que trabalhar em algumas peças que, no fundo, o setor está a identificar. Falou aqui do Okavango, o Correio de Quianda, só para fazer aqui um rodapé, também traz que o polo de desenvolvimento turístico do Okavango vai custar 73 milhões de dólares. Vai custar, é um investimento que temos que fazer. Isto é um investimento, nós temos que gastar para depois rendermos a curto, médio, longo prazo. Não é verdade, João? O Okavango Zambeze é qualquer coisa como que muito rica que poderemos emprestar ao nosso país. Repara, no Okavango Zambeze, se tivermos que olhar para a estruturação turística que aquilo oferece, com os animais, com tudo, João, aí
para quem percorre o Okavango Zambeze, temos determinada espécie de animais, como são os elefantes. Ora, os elefantes da zona do Okavango Zambeze são imponentes, são grandes, enchem a vista do ser humano que estiver aí. Aqueles elefantes são mais, digamos que, dimensionados que os elefantes que temos na floresta do Mayombe. Existem elefantes no Mayombe, elefantes chatos que às vezes saem das matas e vão para as vilas, no fundo, não é? Para mim isto é uma grande riqueza, mas não se comparam a espessura, a dimensionalidade dos elefantes que temos naquela zona. Pensamos nós que temos que trabalhar no fator turismo para o engrandecimento da nossa economia. Convenhamos que é preciso darmos valoração, é preciso darmos oportunidade e acedermos, digamos que o caderno de encargo que o ministro Daniel for apresentar, tendo em atenção este grande objetivo. Mas que é objetivo? Grande objetivo, porque não podemos só falar da economia de recursos, como temos dito permanentemente aqui nesta análise. A economia de recursos, como são os petróleos, os diamantes, o cobre, o ouro, etc. Não, temos que começar a olhar para o turismo, buscar ali um serviço, inclusive para a empregabilidade das pessoas, buscar aí serviços na captação, digamos que, de algumas valorações que temos dentro do setor. Regressamos ao Correio da Quianda. Angola intensifica via diplomática para recuperar fundos retidos na Suíça. Escreve o Correio da Quianda: o governo angolano está a reforçar os contactos diplomáticos com a Suíça para tentar recuperar fundos angolanos que permanecem retidos naquele país. A questão envolve interesses financeiros do Estado e levanta expectativas sobre o destino e a recuperação desses recursos. A grande questão, João, é que quando começamos a falar da recuperação de ativos, às vezes nos esquecemos que se nós não tivermos ativos, vamos ter sempre um passivo e a economia não vai desenvolver. É muito dinheiro que pusemos lá fora, até chega a ser pecado. E às vezes filosofamos sobre estas matérias. Às vezes aplaudimos pessoas que pegaram no dinheiro do país para dar de comer este povo e pôr lá fora. João, isto... Portanto, não temos nada contra quem se enriqueceu, mas é preciso enriquecer com a humanidade. É preciso enriquecer também com... Por que ter tanto dinheiro lá fora? Perder-se o dinheiro lá fora para depois o governo helvético não entregar o dinheiro a nós. Temos que acionar tantos mecanismos diplomáticos para receber aquilo que é devido ao Estado angolano. Estamos a falar do Estado angolano, não estamos a falar de entidade nenhuma. Não estamos a falar de quem quer que seja. Estamos a falar do Estado angolano, um ente que nos inere a todos. João, é verdade, vamos ser verdadeiros. É muito dinheiro que alguns filhos do nosso país pegaram e simplesmente puseram lá fora. É muito dinheiro que está condicionado. E, inclusive, em sede de alguns processos, a gente sente alguns quadros, digamos que, a praguejarem a intencionalidade deste ato de tão somente pedirmos o retorno do ativo, não é? Que iria servir para maior empregabilidade, maiores escolas, maiores coisas. Eu estou a falar de coisas enquanto res da nossa realidade pública, coisa pública, coisa que é de todos nós. João, o presidente João Lourenço está ao fim do seu mandato, com tudo o que isto significa. Mas convenhamos que falar de
retorno do ativo não é pecado. Ele, neste aspecto, não pode ser visto como um carrasco. Porque carrasco somos nós que estamos a passar fome. Nós é que estamos a pedir que nos deem boa vida. E quando se pede para o retorno do ativo, João, convenhamos que foram dados, digamos que prazos. Foram feitas algumas contas até os processos começarem a fluir, até se formalizar determinadas acusações e, se quisermos, julgamentos, sentenças, etc., no âmbito destes processos mediáticos que nós conhecemos. Ora, convenhamos que as análises não incidem sobre pessoas em particular, não, mas sim incidem sobre questões gerais e abstratas. A análise jurídica, no caso in re, é geral e abstrata. Não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de circunstâncias. João, os ouvintes que digam, se não é muito dinheiro que está lá fora, é muito dinheiro que está na Suíça. E isso não ocorre só com a realidade angolana, ocorre com a realidade africana quase que toda. As pessoas pegam nos dinheiros, põem lá fora e depois morrem. O dinheiro evapora-se. O dinheiro fica a desenvolver países lá de fora. João, pensamos nós que precisamos do facto de chamar... Mudar mentalidade. Mudar mentalidade. O termo é mesmo este. Mudar mentalidade e deixarmos de ver feiticeiro onde não tem feitiço. A atuação... não, mas o Carlos Veiga, tu também, quando fazes as suas análises, parece que tu defendes mais o presidente ou defendes... Não, eu defendo circunstâncias. Eu defendo, digamos, que aquilo que me vem, digamos, da alma. Depende do meu estado de espírito quando venho fazer as minhas análises. Há dias que também venho meio cansado e chamo a atenção a todo mundo. Digo o que não está bem e o que está bem, né? Por exemplo, já disse aqui que quem leva dinheiro para a rua são os homens do banco. Não são outras pessoas. São pessoas identificadas. Que é pessoas que estão nos bancos. O dinheiro não voa para parar nas quínguilas. São as pessoas do banco. A polícia tem que trabalhar nesse sentido. Tem que terem atenção que o banco que está a pedir à polícia para ir colaborar no sentido de captar aquele dinheiro que está lá fora, não é? É que tem gente que põe dinheiro lá fora. É preciso sermos realistas, termos uma análise realística do momento e das questões, mas convenhamos que neste quesito, neste particular sobre o regresso, portanto, o regresso ou recuperação de ativos ao exterior, exige muito. Gastamos dinheiro quando acionamos muitos mecanismos diplomáticos a negociar com a Suíça, porque eles... Depois do dinheiro chegar lá, eles trabalham com aquele dinheiro. E se vem alguém dizer, dá-me o dinheiro que eu tenho, não é de bom grado, muito honestamente. E os mecanismos são muito fortes do ponto de vista, são desgastantes diplomaticamente falando. São mecanismos desgastantes. E se formos olhar para determinadas... São mais gastos. São mais gastos. Estas idas... João, andar de avião, muita gente diz, quero ser ministro das Relações Exteriores para poder viajar. Aquilo é desgastante. Perguntemos o ministro Bernardo Miranda se não ficava aflito de tanto viajar. O ministro, na altura, Jorge Chicote, se não ficou aflito de tanto viajar. E quem olha para este novo ministro, obviamente, que sente que o homem que parecia mais novo, hoje está quase que velho. As missões que se lhes atribui são missões muito desgastantes. Né? E é tão desgastante, por exemplo, olharmos para quem olhou o presidente João Lourenço quando veio até agora. Pode ver que cabelos
sobrepassaram cabelos brancos. O homem ficou praticamente desgastante. Parece-me que é preciso olhar este lado também da governação, este lado dos políticos, né? E às vezes achincalhamos, batemos sobre eles, quando na verdade a questão da recuperação de ativos não é senão o propósito, algo a que nos propusemos, digamos que no início do mandato do presidente João Lourenço, e em algumas matérias funcionou, noutras convenhamos que ainda há resistência de algumas pessoas politicamente expostas. Há resistência, e essa resistência vemos todos os dias com estas noticiazinhas que acontecem sobre isto. João, nós vivemos até a semana passada a questão, digamos, dos tais hackers ao nível da telefonia. Da telefonia, estamos a falar da Unitel. João, quantos prejuízos não tivemos? Uma pessoa não consegue trabalhar. Ainda hoje, eventualmente, o Banco BAE não está a operar como tal. Ainda há dificuldades noutros domínios também. Ainda há dificuldades. Carlos Veiga, jurista e jornalista, qual é o positivo da semana? João, vou dizer muito sinceramente, para mim positivo é, digamos que a cidade colorida de Malange, estou a falar, Malange está-se a tornar numa cidade luz, por causa das obras que estão a ser feitas ao nível de Malange, em alguns prismas que emprestam o próprio turismo em si. A cidade de Malange está cada vez mais iluminada. E isto não é querer dizer só por dizer, é o que está-se a constatar in re, no sítio, in situ, não é? Penso que isto é muito bom quando as pessoas saibam o seu dever de governação, quando, por exemplo, um governador trabalha tendo em atenção, digamos que ao atendimento de algumas ansiedades. Uma cidade não iluminada revela claramente que ali trabalha-se pouco. Quando uma cidade ilumina, mexe, digamos que com a parte emotiva dos seus habitantes. E não só aqueles que visitam Malange. Malange é um potencial neste país. Malange é qualquer coisa de muito belo que o nosso país tem. Ora, hoje, quando, por exemplo, temos notas sobre o desenvolvimento em algumas áreas de uma província do nosso país, temos que nos orgulhar. Eu vi Avançamos para o negativo. O negativo é o acidente, portanto, a repetição do acidente na estrada do Cabo Ledo, que para mim, muito sinceramente, preocupa. Constantemente temos tido aí acidentes, é preciso revermos aquela situação, e acidentes muito aparatosos, né? Onde ceifam-se vidas e temos muitos feridos. Ora, mas há uma resposta que, digamos que... Cerca de 30 feridos, dos quais eram 7, agora reduziu para 4 em estado grave. Em estado grave. Já tivemos aquele caso em que morreram pessoas naquele troço. Inclusive uma das minhas irmãs, graças a Deus, Deus a segurou na mão direita, está viva, sobreviveu àquele acidente. Mas tenho que realçar aqui um aspecto. A ministra, neste aspecto, ela não pede acidente, mas a mim penso que é ali onde testifico a imagem e o esforço que essa ministra tem estado a fazer quando conseguiu envolver as outras forças vivas, como o Ministério do Interior, o Ministério da Defesa, que cuidou de dar aviões ou helicópteros para a transportação dos feridos naquele acidente, e o esforço está a ser feito ao nível do Hospital Pedalé. Aquele hospital, João, convenhamos que é qualquer coisa de infraestruturação, digamos que sanitária ou hospitalar, que o país ganhou. Prometemos uma sugestão de leitura. Prometemos, sim, João. Dicionário dos termos económicos, onde podemos olhar para
uma melhoria na atuação e aulas, né? E preparação, se quisermos, de exames para as pessoas que estudam a economia, sendo certo de que... Quem é o autor da obra? Deixa-me cá ver o autor. São publicações Europa-América, no fundo, né? E depois estou a trazer o glossário do latim para juristas, né? Do Fernando Oliveira. E isto não é só para juristas, é para aqueles que gostam de falar bem. Jurista e jornalista Carlos Veiga, muito obrigado pela análise. Até à próxima oportunidade. Eu é que agradeço muito, João. Agradeço muito esta oportunidade que me dão para trazer algumas ideias, ou pelo menos para exercitar algumas coisas. Muito bem. Caro ouvinte, obrigado pela audiência. Da nossa parte é tudo. A informação segue na síntese às 9 horas. Um resto de bom dia e uma boa semana. Revista de Imprensa. Revista de Imprensa. Análise das principais notícias e perspectiva. Avaliação positiva e negativa da semana. Revista de Imprensa. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, na Rádio Correio da Quianda. Revista de Imprensa. As opiniões expressas pelos nossos comentadores são de sua exclusiva responsabilidade e não representam necessariamente a posição editorial do Correio